1 Coríntios 14, a partir do versículo 20, diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por ele todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, e aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Até aqui, vamos orar novamente. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, algo tão sagrado, ó Deus. Por isso, traga temor ao nosso coração e entendimento para todos nós, para ouvirmos ela, entendermos ela e cumprirmos ela como mandamento do Senhor, assim como Paulo disse. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, quebrante o nosso coração, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, colocar a nossa fé na Tua palavra, e não nos nossos pensamentos ou vontades, e sim naquilo que está escrito aqui, porque todas as coisas passarão, mas a Tua palavra jamais passará.
Que possamos, ó Deus, crer nela e por meio dela sermos salvos. Eu peço a Ti, Senhor, nos abençoe neste momento. É o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é ordem no culto, relacionado à profecia e línguas. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para a igreja que está na cidade de Corinto, para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo nessa igreja. E um dos problemas que é relatado no capítulo 14 é a respeito da desordem que estava acontecendo durante o culto. Nós entendemos que a Bíblia, ela ensina que existe um princípio regulador do culto. Que é isso? Que é nós fazermos somente aquilo que é ordenado por Deus em sua palavra. Então, apenas o que é ordenado por Deus é permitido no culto. Então, nós estamos aqui para cultuar um Deus. E esse Deus, ele estabeleceu princípios de como ele ordena ser cultuado. Nós não podemos criar princípios. Nós não podemos estabelecer as nossas vontades. Mas nós devemos nos submeter ao que a Bíblia ensina. E isto é o princípio regulador do culto. É nós fazermos apenas aquilo que é ordenado por Deus em sua palavra. Então este princípio regulador, ele vai excluir muitas práticas comuns em igrejas de origem pentecostal, como danças, nós não vemos isso na Bíblia, nos cultos, peças de teatro, atos proféticos, cultos de libertação, cultos de prosperidade, cultos de milagres, apresentações que é dar oportunidade para cada um mostrar o seu talento. Nós não vemos nada disso na Bíblia. Homenagear pessoas no culto, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, aniversário do pastor, culto de gratidão para o líder, velas acesas, imagens de escultura, músicas antropocêntricas, ritmos extravagantes, luzes coloridas, acessórios de Israel, bandeira de Israel, candelabro, quipar, paredes pintadas de preto. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e para os cultos no Novo Testamento, a qual Jesus dirigia, os apóstolos dirigiram, nós não vemos nenhuma dessas práticas acontecendo na Bíblia. Essas práticas, elas foram sendo acrescentadas ao longo do tempo pelas pessoas. Algo que Deus não falou para fazer, não permitiu fazer, mas as pessoas, ao recusarem as Escrituras, elas acabam fazendo, mesmo a Bíblia dizendo para não fazer. Deuteronômio 4:2 diz assim: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. O que é ordenado em Deuteronômio? Para nós não tirarmos nada e não acrescentarmos nada daquilo que foi instruído para nós fazermos. O teólogo Brian Schwitler, ele diz: tudo o que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Se não foi ordenado fazer, é proibido. Deus não ordenou dança no culto, é proibido. Deus não ordenou teatro no culto, é proibido. Deus não ordenou nós comemorarmos Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, aniversário de alguém no culto, é proibido. O culto pertence somente a Deus. A Bíblia diz: ao Senhor adorarás e somente a Ele nós cultuaremos. Somente a Ele. Tudo pertence a Ele. Então nós não podemos, pela nossa vontade, pelo nosso coração enganoso, acrescentarmos algo naquilo que não foi ordenado nas Escrituras. Então ele continua dizendo: tudo o que a igreja realiza no culto deve ter base em um mandamento explícito, ser lógica e claramente deduzido dela. Se em nenhum lugar é ordenado isso de forma clara durante o culto, nós não devemos fazer. O pastor Paulo Anglada, ele diz: o que não for diretamente ensinado nas Escrituras, ou necessariamente deduzido do seu ensino, é proibido no culto. Então nós devemos cultuar a Deus
somente conforme nos é ordenado e da forma que nos é ordenado. E essa desordem que está acontecendo, principalmente pela maneira errada em que eles estavam usando os dons de profecia e o dom de variedade de línguas, e a manifestação desses dons, elas não estavam sendo feitas por amor, para que a igreja fosse edificada, e sim por orgulho, por ostentação, para que aparecerem para as outras pessoas. E isso estava trazendo uma grande confusão durante o culto. Então, durante o culto, quando Paulo ele escreve para essa igreja, estava uma grande confusão na igreja de Corinto, relacionado principalmente à forma que eles estavam usando o dom de profecia e o dom de variedade de línguas, porque eles não estavam respeitando os princípios estabelecidos pelas Escrituras, por causa do orgulho e da ostentação. Cada um queria manifestar o dom diante das outras pessoas, para serem vistas pelas outras pessoas, e não para a edificação da igreja. No catolicismo romano, eles ensinam que a Bíblia deve se submeter à igreja. Por que nós vemos muitas práticas erradas na igreja católica romana? Porque o ensinamento deles é que a igreja, que a Bíblia se submeta à ordem da igreja. Então eles colocam a igreja acima da Bíblia. Mas nós protestantes ensinamos o contrário, que a Bíblia está acima da igreja. A igreja deve se submeter à Bíblia, e não a Bíblia se submeter à igreja. Hoje o que acontece? A maioria das igrejas evangélicas, protestantes, se tornaram católicas romanas em sua teologia. Por quê? Porque eles colocam a igreja acima da Bíblia. Eles ordenam o que deve ser feito e não se submetem ao que a Bíblia ordena. É por isso, irmãos, que nós não podemos colocar as nossas experiências particulares, religiosas, acima da Bíblia, mas julgar se essas experiências são verdadeiras ou falsas por meio do que está escrito na Bíblia. Uma vez que nós entendemos que a Bíblia está acima de nós, acima da igreja, nós devemos o que então? As nossas experiências religiosas devem se submeter ao que está escrito na Bíblia. Como eu sei que a minha experiência religiosa é verdadeira ou é falsa? Quando ela está em acordo com a Bíblia. Se a experiência que a pessoa estiver tendo está em desacordo com a Bíblia, aquela experiência religiosa é falsa. Um exemplo fácil para nós. No Espiritismo, as pessoas têm experiências de falar com mortos, experiências de ouvir mortos, experiências de verem vultos de mortos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que após a morte há uma separação eterna entre vivos e mortos. Já não há mais contato. Então o que eles ouvem em sua experiência não são os entes queridos que morreram, é outra coisa. Uma vez que mortos não podem mais se comunicar com os vivos. Mas observe, eles têm experiências religiosas relacionadas a isso. A pergunta que nós devemos fazer, é uma experiência verdadeira ou é falsa? Se nós não tivermos a Bíblia, tudo está certo, tudo é verdadeiro. Mas se nós tivermos a Bíblia vai nos mostrar se é certo ou se não é certo, se é verdadeiro ou se é falso. E logicamente que pela Bíblia, nós entendemos que essa experiência de falar com mortos é falsa, uma vez que o homem, os vivos, não podem mais se comunicar com aqueles que morreram. Por isso a importância que antes de eu falar, não, mas eu tive uma experiência, antes de eu colocar os meus pensamentos, as minhas vontades, eu devo me submeter ao julgamento do que está escrito na Bíblia. Então, antes de nós prosseguirmos no texto, eu novamente trarei o entendimento aos irmãos do que eu já expliquei a semana passada sobre o que é profecia na Bíblia. Há uma outra confusão a respeito de profecia na Bíblia, principalmente no Brasil, onde nós fomos evangelizados, catequizados por um movimento totalmente diferente daquele que foi ensinado durante toda a história. Então, o que a Bíblia diz a respeito de profecia? O profeta no Antigo Testamento,
Era alguém que recebia revelações diretas de Deus e a transmitia aos homens, de uma forma inerrante e infalível. O exemplo que nós temos é o profeta Isaías. Quando ele profetizou, o que ele falou foi considerado uma verdade absoluta. Eram ensinamentos que eram considerados como a base, né, no Antigo Testamento para a fé daqueles irmãos. Então Jeremias, Ezequiel, Jonas, todos os profetas quando profetizaram no Antigo Testamento, aquelas profecias são consideradas infalíveis, inerrantes, verdades absolutas. Deus falou. Mas no Novo Testamento, as revelações proféticas eram predominantemente doutrinárias. Eram ensinos para a edificação da igreja. Ou seja, os profetas traziam luz às verdades divinas ocultas de outras gerações, concernentes à pessoa e à obra de Cristo. Como diz em Efésios 2:20, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Cristo é o centro de todo o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Então, quando nós olhamos no Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, eles traziam luz àquilo que havia sido pronunciado no Antigo Testamento, para que a igreja, ela compreendesse o mistério que estava oculto com relação à pessoa e à obra de Cristo. Então, no Novo Testamento, você vai ver que eles vão apontar tudo no Antigo para a pessoa e a obra de Cristo. Por quê? Porque somente por meio de Cristo podemos ser salvos. Então, tudo é conduzido até Cristo. Todas as profecias são levadas até Cristo. E os profetas, então, eles traziam esse entendimento para a igreja, para que a igreja pudesse ser edificada em Cristo. Por que profetas naquela época? Porque ainda não tínhamos o Novo Testamento por escrito. Então, era necessário que aqueles homens, Deus falasse por meio daqueles homens, para que aqueles homens pudessem transmitir essas verdades para as igrejas. Até o momento em que o cânon foi totalmente estabelecido, a Bíblia foi totalmente escrita, não precisando mais daquelas revelações, uma vez que nós temos a revelação final, que é Cristo. Mas no Novo Testamento, com relação aos profetas, raramente eles traziam revelações sobre o futuro ou sobre a vida particular de alguém. Ao que parece, só fazia quando era revelado o que tinha um forte impacto sobre a igreja como um todo, como dizem Atos 11 e Atos 21. Essa ideia, Deus manda te dizer, ou profetiza a tua bênção, nós não encontramos na Bíblia. Então, essa história de profecia particular, vai lá na igreja que o profeta vai falar da sua vida, vai revelar. Nós não encontramos isso na Bíblia. Na verdade, encontramos 2 vezes no Novo Testamento, mas as 2 estavam relacionadas a algo que envolvia a igreja e a nação como um todo, e não algo particular. Deus manda te dizer que você está com uma doença, Deus manda te dizer que Deus está te livrando de um acidente, Deus manda... Isso nós não encontramos na Bíblia. Isso é apenas uma criação da igreja moderna, de pessoas mal intencionadas ou pessoas ignorantes com relação ao que está escrito na Bíblia, porque nós não encontramos esse tipo de profecia na Bíblia. O que nós encontramos de profecia na Bíblia eram as pessoas, os profetas, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens a irem até Cristo para serem salvos, revelando que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, que o sacrifício apontava para Cristo, o templo apontava para Cristo, as ofertas apontavam para Cristo, todas as coisas apontavam para Cristo. É isso que nós encontramos. Mas essa história de Deus manda te dizer, ou profetiza a tua bênção, não é bíblico. Os profetas tinham como função primária lançar as bases doutrinárias da igreja. Como essas bases foram lançadas nos tempos dos apóstolos, tanto profetas como apóstolos deixaram de existir já no final do 1º século. Para nós, a Bíblia é a profecia final. O que Deus tinha para falar conosco, Ele deixou preservado em um livro, a Bíblia. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus,
Nós apenas precisamos de ler a Bíblia. É isso. A Bíblia é a revelação final, é a profecia final de Deus para o seu povo. Com relação ao dom de variedade de línguas, o que era esse dom? O dom de variedade de línguas era a capacidade dada pelo Espírito Santo para alguns cristãos falarem as grandezas de Deus em qualquer idioma, para que o evangelho pudesse ser pregado a todas as nações. O único exemplo desse dom na prática é o de Atos 2, onde eles ouviram falar em suas línguas maternas as grandezas de Deus. Então, quando nós falamos sobre o dom de variedade de línguas na Bíblia, por que esse dom ele foi dado? Jesus diz que receberiam o poder do Espírito Santo para ser testemunho, anunciar o Evangelho a todas as nações. Como aqueles homens simples, pescadores, poderiam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho em todas as nações? Seria impossível eles terem anunciado a extensão que eles anunciaram, porque eles anunciaram por toda parte, sem esse dom. Então esse dom possibilitava eles pregar o Evangelho em todas as nações. Pelo poder do Espírito Santo, eles conseguiam falar em qualquer idioma, para que o Evangelho pudesse ser pregado por todos os povos, e as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, pudessem crer para serem salvos. Você vê que tudo está relacionado à salvação, a Cristo. E assim é o dom de variedade de línguas. Era um dom de idiomas, a qual o Espírito Santo capacitava aquelas pessoas. E esse exemplo que nós temos, na prática do dom, está no livro de Atos, capítulo 2. O único exemplo na prática, que eles diziam, nós estamos ouvindo eles anunciarem as grandezas de Deus em nossas línguas maternas. Então, não eram línguas estáticas, não eram línguas desconexas, não eram sílabas repetidas, não era um êxtase descontrolado, e nem algo sem significado. Esse dom era sempre acompanhado também pelo dom de interpretação, bem diferente do que nós vemos hoje. Não era essas coisas estáticas, desconexas, sílabas repetitivas, algo descontrolado e nem sem significado. Essa língua que conhecemos hoje, chamada de Labachúria, ela nunca existiu na Bíblia e nunca foi manifestado na história de toda a igreja. Ela foi criada há cerca de 100 anos atrás pelo movimento pentecostal. E por incrível que pareça, alguns carismáticos da Igreja Católica Romana oram nessa língua. Espíritas oram nessa língua. Hinduístas e muçulmanos oram também nessa língua desconexas. Não é somente os pentecostais que oram em Labachúria. Se você pesquisar, pode pesquisar, você vai ver que as outras religiões também oram nessa mesma língua desconexa. Todos eles oram nessa mesma língua. Mas hoje, ninguém ora na língua conforme está escrito na Bíblia. Outros idiomas. Esse é o verdadeiro dom. Nós temos documentos dos pais da igreja, que já nos primeiros séculos desconheciam a manifestação desse dom na igreja. Para você entender melhor, nenhum grande teólogo, nenhum pastor, nenhum missionário na história da igreja orou nessa língua que nós vemos hoje. Nenhum dos reformadores, nenhum dos puritanos oraram nessa língua que nós vemos hoje. As pessoas acham que essa língua sempre existiu, mas ela nunca existiu, nem da Bíblia e nem em toda a história da igreja. Então, para nós darmos um início, para já começarmos o texto entendendo, o dom de profecia, ele envolvia ensino doutrinário, trazer luz a respeito de Cristo do Antigo Testamento, para trazer luz ao Novo Testamento, ao entendimento das pessoas, que o Antigo Testamento é uma história a respeito de Cristo. Então, era isso que é a profecia no Novo Testamento, trazer luz ao Antigo, relacionando e conduzindo as pessoas até Cristo. E línguas eram idiomas
era variedade de línguas, de idiomas, para que o evangelho pudesse ser pregado a todas as nações. Tendo isso em mente, vamos lá no versículo 20 então. 1 Coríntios 14, 20. Diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então Paulo ele começa essa sessão dizendo o quê? Na humildade, na pureza de coração, nós devemos ser como crianças. Mas naquilo que envolve o culto a Deus, a pregação do evangelho, a salvação de pecadores, nós devemos levar a sério e sermos maduros na fé. Naquilo que nós precisamos realmente ser quebrantados como uma criança, devemos ser quebrantados. Mas quando nós tratamos de algo eterno, salvação, culto a Deus, Paulo diz, vocês têm que deixar de ser crianças. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Eles deveriam parar de brincar com as coisas de Deus, deixar de ser imaturos, deixar de ser crianças e obedecer conforme eles eram instruídos na palavra. Então Paulo começa falando, olha, vocês precisam de amadurecer. E ele vai falar o porquê que precisa de amadurecer. Ele vai continuar falando então o porquê. Então no versículo 21 e 22 diz assim: na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos. Está vendo? Outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então Paulo diz, olha igreja, vocês precisam de amadurecer na fé, de levarem a sério as coisas de Deus, parar de brincar com os dons. Por quê? Ele faz essa citação que ele diz, na lei está escrito. É uma citação do livro de Isaías no capítulo 28. E ele explica o quê? Como Deus julgou os israelitas por meio dos assírios, lá no Antigo Testamento, que falava uma língua estrangeira. Se os não cristãos vierem ao culto público e ouvirem uma língua que não entendem, serão o quê? Então, repelidos e rejeitarão o evangelho. Nessa situação, as línguas não interpretadas são um sinal de julgamento para os incrédulos. Mas os coríntios, eles devem ter como alvo levar os incrédulos ao arrependimento e ao reconhecimento que Deus está presente. Como Deus usa palavras compreensíveis de profecia para realizar esse propósito, a profecia, ela deveria ser falada para o quê? Para que as pessoas pudessem crer e serem salvas. No Antigo Testamento, as outras línguas serviram como um juízo para os incrédulos de Israel, ao eles serem levados cativos pelos assírios, no Antigo Testamento. Porque eles não conseguiam compreender. Da mesma forma, se eles se reunirem na igreja e começarem a falar em outros idiomas, como as pessoas vão se converter na igreja se não vão entender o que está sendo dito? Como eles vão até Cristo se eles não entendem o que está sendo anunciado? É a mesma coisa. Por isso a necessidade que Paulo diz da profecia, de se ensinar, de se falar, de uma forma em que eles possam crer. Como ele diz no 22, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, como que foi no Antigo Testamento, juízo para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Eles precisam de ouvir o evangelho para crerem. Então ele continua no 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos,
Não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrarem incrédulo ou indouto, é por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorarás a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, quando a igreja se reunir, e se todos começarem a falar em outros idiomas, aqui quando diz aqui, outras línguas no versículo 23, línguas aqui no grego é glossa, idioma. Em algumas traduções, como na Bíblia literal do texto tradicional, já é traduzido como em uma língua estrangeira. Outras línguas, então é outros idiomas ou uma língua estrangeira. Então Paulo diz o quê? Quando a igreja se reunir, se todos começarem a falar em outros idiomas, e no caso de entrar indoutos são pessoas que ainda não foram instruídas no Evangelho, que ainda não entendem o Evangelho, ou entrar incrédulos, pessoas que não conhecem o Evangelho, eles dirão o quê? Vocês estão loucos, porque não fazia sentido falar em outros idiomas durante o culto, uma vez que ninguém entenderia. Paulo então começa a falar para eles, vocês precisam de amadurecer, parar de ser criança, parar de querer mostrar o dom durante o culto. Porque se as pessoas chegarem no culto, como que eles vão ser salvos se eles não estão entendendo nada do que vocês estão falando? Não fazia sentido, irmãos, eles falarem em outros idiomas durante o culto. Mas o orgulho de querer mostrar o dom fez com que eles desobedecessem a Deus. Aqui nós vemos o porquê Paulo diz para eles que eles deviam amadurecer na fé. Porque esse tipo de atitude só estava trazendo confusão. Ninguém ouvia o Evangelho e ninguém estava sendo salvo. Como que eles vão ser salvos? Se todos começarem a falar em outras línguas, em outros idiomas. Como que alguém poderia ouvir a respeito de Cristo, entender o que estavam falando, se arrependerem dos pecados? E Paulo então vai falar para eles a importância deles profetizarem, ou seja, deles ensinarem doutrinas, deles falarem a respeito de Cristo no culto. E assim, olha o que diz no 24, porém, se todos profetizarem, se vocês anunciarem o Evangelho, se vocês ensinarem doutrinamente a igreja, e entrar um incrédulo, uma pessoa que não acreditava, ou uma pessoa nova na fé, será por eles todos convencidos e por todos julgados. E tornar-se-á manifestos os segredos do coração. O que significa? Eles vão reconhecer os seus pecados, aquilo que está em seu coração. Aqui não é manifestar o segredo de adivinhar coisas, é manifestar aquilo que está dentro do coração, o pecado. Se a pessoa não ouvir o Evangelho, se ela não entender o Evangelho, como ela vai se arrepender dos pecados? Como ela vai ser salva? E Paulo diz isso, a necessidade de se falar, de se pregar, de se anunciar de forma clara, para que todos os que estejam presentes possam ouvir o Evangelho e serem salvos. E ele continua falando, assim, eles vão se prostrar diante de Deus, vão adorar a Deus e vão testemunhar que Deus realmente está no meio deles. Por quê? Porque eles vão receber a salvação, vão receber um novo coração, vão se render a Deus. Olha a importância de se pregar o Evangelho. Ele então continua no versículo 26. E agora ele vai falar a necessidade dessa ordem. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo aqui é hino, um vai cantar. O outro doutrina, é ensinamento. O outro, este traz revelação, a profecia, a iluminação das Escrituras. Aquele outro, língua. E o outro, a interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Agora ele vai começar a instruir, então, agora, como deve ser feito no culto naquela época.
Ele diz assim no 27. No caso de alguém falar em outra língua, lembra, hein? É outros idiomas. Língua aqui é idioma, língua estrangeira. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quanto muito 3. E isso sucessivamente. E haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então ele vai começar a colocar ordem na igreja. Imagina a bagunça que estava aquela igreja. Todos querendo manifestar o dom, provavelmente ao mesmo tempo. E cada um buscando os seus próprios interesses. Eles se reuniam, imagina. Um começava a cantar, daqui a pouco um se levantava, começava a ensinar. Daqui a pouco o outro levantava e começava a falar em outros idiomas. E aí o outro começava a... Irmão, Paulo diz, para com isso, gente. Ninguém está entendendo nada do que vocês estão fazendo. Os incrédulos estão sendo afastados. A igreja não está sendo edificada. Para que haja a edificação, é necessário ordem no culto, organização durante o culto. E o que ele vai organizar? Primeiro ele começa a respeito das línguas. E ele vai dizer assim, que durante o culto, no 27, que não seja mais do que 3, ou quanto muito 3, falando em outra língua. Então, para parar com a bagunça que estava acontecendo, ele vai colocar uma ordem, vai falar, olha, no máximo 3 pessoas podem falar em outra língua. E de que forma? E isto sucessivamente, ou seja, um fala, espera terminar de falar, o outro se levanta, fala, espera terminar de falar, e outro se levanta, fala. No máximo 3, sucessivamente, e que haja intérprete. Porque, como as línguas são idiomáticas, tinha significado. Uma vez que é para a edificação da igreja local, se houvesse a manifestação desse dom, deveria automaticamente também ter o intérprete, para ele interpretar, falar, traduzir o que estava sendo falado, para que a igreja seja edificada, conduzida a Cristo e salvo dos seus pecados. Lembra disso, sempre tudo nos conduz a Cristo. Então, quando houver essa manifestação, devia ser dessa forma. Ao mudar essa forma, quebra-se o mandamento de Deus, a ordem de Deus para a igreja. Eu vim de igreja que era todos ao mesmo tempo e sem intérprete. E não era idioma, era labachúria, que nem existe na Bíblia. Olha o que ele diz então no 28. Não havendo o intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se não houvesse interpretar as línguas, os idiomas, se não houvesse o intérprete, deveriam permanecer calados aqueles que tinham esse dom na igreja. Agora ele vai falar no 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Da mesma forma que aqueles que tinham o dom de línguas, de variedade de línguas, foi ordenado no máximo 3, sucessivamente, e que haja intérprete para a edificação da igreja, da mesma forma relacionado à profecia, aos profetas, aos ensinos que estavam sendo feitos, para falarem apenas 2, no máximo 3, e os outros julguem, mostrando que da mesma forma tinha que ser feito um após o outro. Aqui julgar significa analisem, entendam o que está sendo pregado, o que está sendo anunciado, façam esse julgamento,
tenham esse discernimento de entender aquilo que estava sendo dito na igreja. Os outros julguem. Ou seja, a igreja, na hora que o profeta ia falar, ia trazer luz ao entendimento do Antigo Testamento e anunciar Cristo para a igreja, como a pedra principal, a igreja tinha que ficar em silêncio, prestando atenção. E então o profeta falava, eles ouviam o que estava sendo falado, e eles então faziam o julgamento, discernimento, o entendimento daquilo que estava sendo ensinado naquela época. Porque eles não tinham como chegar em casa, pegar a Bíblia para ver. Então não tinha ainda, estava sendo formada a Bíblia, escrita a Bíblia. Então eles tinham que prestar atenção. E depois eles faziam o julgamento, o entendimento do que estava sendo ensinado. Então eles paravam depois para fazer esse julgamento, e falar, e relembrar, e novamente, olha, o que foi pregado, o que foi anunciado. E eles remoíam aquilo novamente, para que a igreja pudesse ser edificada. E ele continua então no 30. Se, porém, vier revelação, que é a profecia, a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Da mesma forma, no de línguas, sucessivamente, um fala, espera falar, e o outro fala, assim também no momento da profecia. Acabava de fazer o ensinamento, acabava de pregar ali o evangelho, o que acontecia? O outro, então, quando ia profetizar a outra pessoa, o primeiro terminava, se calava, para ver a organização durante o culto, durante o ensino. É a mesma coisa, eu começar a ensinar, aí levanta outro irmão, já começa a ensinar junto comigo aqui, começa a falar, aí o outro começa a levantar, começa a falar em outro idioma, aí o outro começa a cantar louvor, meu irmão, vira uma bagunça. Olha como a igreja é organizada. Paulo tratou disso aqui, ó. Ensina, os outros ouvem. Prestem atenção, julguem o que está sendo falado. Analisem, guardem no coração. Para quê? Para vocês serem fortalecidos em Cristo. Acabou o louvor, você viu, cantamos juntos. Cantou. Acabou, pregação. A organização do culto, igual aqui Paulo diz. Um tem o salmo, o hino, outro tem a doutrina, o ensino, outro vai falar da parte de Deus, o outro a língua, o outro a interpretação. Tudo feito para a edificação. No 31. Porque todos poderei profetizar. Os que tinham dons de profecia podiam profetizar, mas de que forma? Um após o outro. Olha o que era a profecia. Para todos aprenderem e serem consolados. Então, o que era a profecia? Era um ensino, era um consolo, a qual o profeta passava para a igreja. Então, esse era o sentido da profecia, o aprendizado e o consolo. Se nós olharmos no capítulo 14, versículo 3, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, qual era o princípio da profecia? A edificação da igreja, a exortação, chamar a igreja ao arrependimento, o consolo para aqueles que estão tristes e abatidos. Então, essa era a função da profecia, do ensino. Eles aprenderem e serem consolados. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, o que ele está falando aqui? Que os profetas, o espírito dos profetas, eles são sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, que os profetas, ele têm o domínio sobre o dom. Os irmãos têm o domínio sobre o dom. Não era como nós vemos hoje, os êxtases. A pessoa começa a perder o controle, ela muda a maneira de falar, ela começa a falar com uma outra voz. Ela fica em êxtase, fica pulando, gritando, sapateando, correndo de um lado para o outro. Isso não tem na Bíblia. Você não vê isso acontecer na Bíblia, pelo contrário. O verdadeiro profeta, como aquele diz, ele tem domínio. O espírito do profeta tem domínio sobre a profecia. Ele não sai falando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, êxtase, nada disso. Era algo organizado. Era Deus falando ao povo. Não era bagunçado.
na maneira original deles, mas era algo claro, sério, certo, naquilo que estava sendo ensinado. Diferente de tudo que nós vemos hoje, na bagunça que se tornou a igreja aqui no Brasil. Todo mundo profetizando, todo mundo falando em nome de Deus, todo mundo sapateando, gritando, esperneando, êxtase, caindo no chão. Meu irmão, isso não tem na Bíblia. Pelo contrário, Paulo chama a atenção, irmãos. Como as pessoas vão se converter? Nós procedendo dessa forma. O fruto do Espírito é o domínio próprio. O profeta, ele domina sobre aquilo que ele vai fazer. Eu tenho domínio sobre aquilo que eu estou fazendo. Da mesma forma naquela época. Então é isso que Paulo está falando. Para com a bagunça. Para de cada um ficar falando qualquer hora. Que isso? Tem um momento certo para cada coisa no culto. Tem um momento certo para a manifestação de cada um no culto. Mas tudo tem que ser feito com ordem e decência. Porque o princípio do culto, o culto não é para nós. O culto é para Deus. Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E é isso que Paulo fala. Que nós devemos glorificar a Deus. A igreja deve ser ensinada na palavra. Deve haver ordem, decência, temor. Nós estamos diante de Deus. E Paulo ensina isso. E ele fala no 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Ele continua falando, como em todas as igrejas dos santos, no 34. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Esse trecho aqui eu vou estar apresentando a semana que vem. A semana que vem eu estarei falando por que a mulher não pode ser pastora. Nós vamos falar sobre esse tema. E eu vou tratar esses versículos em especial. Por isso nós vamos pular, porque a semana que vem eu tratarei sobre pastorado feminino. Vamos continuar então no 37. Diz assim: se alguém considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Vou ler até o 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas, mas tudo seja feito com decência e em ordem. Então aqui Paulo diz o quê? Se alguém tem o dom de profecia, ou qualquer um outro dom, reconheça ser mandamento de Deus, uma ordem do Senhor, o que ele vos escreve. Olha como que é algo tão sério. Paulo fala assim, olha, vocês que têm dom, entendam que aquilo que eu estou instruindo a vocês agora, a respeito do culto, é um mandamento. Não é se eu quero obedecer, não é se eu acho, se eu devo ou não obedecer. Paulo, ele fala uma palavra muito dura. Ele fala, é um mandamento. A ordem de obedecer isso que ele está ensinando é um mandamento. As igrejas desprezaram totalmente a ordem de Deus nos nossos dias. Eles não respeitam o que Deus ordenou para que seja feito e da forma que seja feito. Mas Paulo diz, é um mandamento que eu estou falando para vocês, obedeçam. E ele diz algo tão sério no 38, que ele diz, se alguém ignorar, será ignorado. Paulo diz que após essa advertência, se alguém continuasse teimoso, o texto sugere que eles seriam disciplinados por Paulo ou pela própria igreja, mas também pode sugerir que eles seriam julgados diretamente por Deus. Se eles ignorassem o que Paulo estava falando, Deus os julgaria. Seria Paulo ou seria pela própria igreja ou o próprio Deus.
o julgariam a sua desobediência. A igreja tem princípios, a igreja tem mandamentos, a igreja tem leis dadas pelos apóstolos, que nós devemos nos submeter. É por isso que ele diz que o profeta, ele tem domínio sobre o dom. É por isso que nós devemos nos submeter, porque nós temos o domínio próprio. E a igreja, ela deve ser o local onde Deus recebe glória. Um lugar onde há temor entre os irmãos, naquilo que nós fazemos. Você acha que se você fazer qualquer coisa diante de Deus, será aceito? Meu irmão, é óbvio que não. Existe a maneira certa, porque existe um Deus. Você não é Deus, você não estabelece regras. Eu não estabeleço regras, Deus estabelece regras. E nós, como pó, devemos nos submeter àquilo que Deus ordenou. E Paulo, ele diz isso: para de ser teimosos, porque então eles seriam julgados. No final, Paulo termina então no 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Terminando falando o quê? Por que o dom de profetizar? Porque anunciar o evangelho, ensinar na igreja, pregar na igreja, conduzir a igreja, as pessoas até Cristo, é mais importante na igreja a manifestação desse dom. Então procure com zelo o dom de profetizar. Mas não proibais o falar em outras línguas. Ele dá uma prioridade. A prioridade é a pregação do evangelho de forma que todos entendam. Mas não proíba os outros de falar em outra língua, conquanto que eles falam no máximo 3, sucessivamente, e que haja intérprete. Paulo termina então falando: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Isso é igreja. Decência e ordem, para que Deus receba glória. Eu queria trazer algumas falácias e ensinamentos errados, ditos por igrejas de origem pentecostal com relação às igrejas históricas como nós. Lembrando que as igrejas pentecostais surgiram há 100 anos atrás. Antes dos 100 anos atrás, a igreja já existia, a igreja protestante, as igrejas históricas, a igreja durante toda a história. Mas ignoraram completamente a história. E eles reinterpretaram a Bíblia segundo a cabeça deles, segundo os líderes deles. Mas o que eles falam? Quais são as falácias, os ensinamentos errados que essas igrejas dizem a nosso respeito? Uma das coisas que elas dizem é que as igrejas históricas não creem no Espírito Santo. O fato de nós rejeitarmos a línguas labachúrias como algo certo, que não está na Bíblia e nunca foi orado pela igreja, quando nós rejeitamos isso, eles dizem então: porque vocês não creem no Espírito Santo. A resposta que nós damos a eles é: a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. João 16, 13. Jesus disse que a sua palavra é a verdade. João 17, 17. Logo, todos os que creem e obedecem à Bíblia são guiados pelo Espírito Santo e creem nele. Quem não crê são os que desobedecem à palavra de Deus. Infelizmente, muitos grupos carismáticos colocaram suas experiências religiosas e seu ensinamento de seus líderes acima das Escrituras Sagradas. Então o que eles afirmam, essas igrejas? Quando olham para igrejas bíblicas como nós, igrejas históricas. Elas dizem o quê? Eles não creem no Espírito Santo. Pelo contrário, nós cremos totalmente no Espírito Santo, de uma tal forma que nós não aceitamos fazer nada que não esteja na Bíblia. Nós nos submetemos à Bíblia, somos guiados pela Bíblia. Quem é guiado pela Bíblia é guiado pelo Espírito Santo. Mas aqueles que rejeitam a Bíblia, aqueles que rejeitam as instruções, aqueles que rejeitam os ensinamentos, esses não têm o Espírito Santo. Paulo diz o quê? Aqueles que ignorarem esse mandamento serão ignorados. Então nós temos sim o Espírito Santo e rejeitamos esse modelo de língua labachúria, uma vez que nós não encontramos nem na Bíblia e nem na história da igreja. A segunda coisa que é afirmado desse tipo de religião, que nós não temos o Espírito Santo porque não falamos em línguas.
A resposta é muito fácil de nós debatermos com essas pessoas. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ninguém falou em outras línguas. Mas todos os que foram salvos no Antigo Testamento tinham o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus Cristo não falou em outras línguas. E foi o mais pleno de todos os homens do Espírito Santo. Ninguém foi mais pleno do Espírito Santo que o próprio Jesus. Mas ele nunca falou em outras línguas. Na igreja primitiva, nem todos falavam em outras línguas. Um tinha o dom de línguas, o outro tinha dom de profecias. Após os apóstolos, ninguém mais falou em outra língua na igreja cristã durante toda a história. Essa afirmação de que não temos o Espírito Santo porque não falamos em língua é uma ignorância bíblica e histórica dessas igrejas. A terceira falácia. Eles afirmam que nós não somos batizados com o Espírito Santo, uma vez que as igrejas pentecostais dizem que para ser batizado precisam falar em línguas. Como então, qual a resposta que nós damos relacionados a isso? É muito fácil, essas igrejas não conhecem a Bíblia, não sabem nem o que estão falando. A resposta é: o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o dom de variedade de línguas. A pessoa não é batizada com o Espírito Santo porque manifesta algum dom. Ela é batizada com o Espírito Santo quando ela é regenerada, quando ela recebe um novo coração, quando ela é salva. Quando uma pessoa ela é batizada com o Espírito Santo? Quando ela é salva. Os salvos são batizados com o Espírito Santo. Então é evidenciado a salvação, o batismo com o Espírito Santo, não por meio de dons, e sim por meio do fruto do Espírito Santo. É pelo fruto que se conhece a árvore, não pelo dom. Você lembra Mateus 7? Mas Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Jesus fala: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não é pelo dom, é pelo novo coração. Pode falar em qualquer tipo de língua, qualquer coisa. Se não receber um novo coração, se não nascer de novo, João 3, não entrará no reino de Deus. O batismo do Espírito Santo está ligado ao novo coração. Então essas são as principais falácias ditas por grupos pentecostais relacionados a igrejas históricas como nós. Conclusão, irmãos. O que nós podemos aprender com esse texto é que os erros e as confusões terminam quando nós voltamos para as Escrituras Sagradas, como a nossa única e suficiente regra de fé. Como os reformadores ensinavam, sola scriptura, no latim, somente as Escrituras, e o tota scriptura, toda a Escritura. Então, quando nós voltamos para a Bíblia, nós dissipamos a confusão, acaba-se a confusão. O que Paulo fala? É só vocês obedecerem os mandamentos, é só obedecerem o que está escrito, que toda a confusão dissipa, que toda bagunça é desfeita. Quando nós voltamos para as Escrituras, de que forma? Toda a Escritura e somente a Escritura. A Bíblia, irmãos, ela tem uma mensagem central, do começo ao fim. Não é sobre dons, e sim sobre a pessoa e a obra de Cristo. E o que o Espírito Santo ele faz? Ele nos conduz até Cristo para sermos salvos. Se perdermos de vista isso e colocarmos a nossa fé, os nossos olhos em manifestação de dons, músicas, óleo ungido, imposição de mãos, derrubar pessoas no chão, sentimentalismo, êxtase, danças, teatros, acessórios de Israel, comemorações, se nós tirarmos os nossos olhos de Cristo, naufragaremos na fé e o nosso culto não será aceito por Deus. Por isso, tudo deve ser feito para que no final o Evangelho seja anunciado e Cristo glorificado.
Essa é a igreja. É isso que é ensinado pela Bíblia, do começo ao fim. É um livro sobre Cristo, sobre Deus salvando pecadores. Eu queria terminar com uma frase de Martinho Lutero, o reformador. Ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não estiver em acordo com as Escrituras deve ser rejeitado. Mesmo, irmãos, que haja milagres, fogo do céu, pó de ouro nas mãos, não interessa para nós nada disso. Interessa se está em acordo com a Bíblia, porque nós temos um Deus, e o nosso Deus é o Deus da Bíblia. E nós vamos então terminar este culto fazendo essa análise em nosso coração, em nossa vida. Onde está Cristo em nós? Onde estão os nossos olhos? Quando as pessoas, elas vão em busca de dons, em busca de bênçãos, em busca de cura, em busca de prosperidade, em busca do óleo ungido, em busca de alguma coisa. E nos esquecemos completamente, muitas vezes, de quem realmente nós devemos buscar, que é Cristo. A Bíblia, ela fala do princípio ao fim, que nós devemos ir até Ele para sermos salvos. Talvez nós chegamos neste lugar, com os nossos olhos, o nosso coração, desejando muitas coisas, correndo atrás de muitas coisas. Lembra Marta e Maria? Marta ficava Jesus estava na casa dela. Mas a Bíblia diz que Marta ficava correndo de um lado para o outro, ansiosa em tantas coisas. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero o dom, eu quero a prosperidade, é o emprego, eu preciso da porta aberta, eu preciso da minha cura, eu preciso do casamento. Era tantas coisas que Marta ficava correndo de um lado para o outro. Mas a sua irmã Maria, a Bíblia diz que ela estava aquietada, sentada aos pés de Jesus. E Jesus fala o que para Marta? Marta, Marta, andas ansiosas atrás de muitas coisas, mas uma coisa só é necessário. E Maria escolheu a melhor parte, me escolheu. E essa é uma noite para nós fazermos essa reflexão. Talvez nós temos vivido para tantas coisas, e aquilo que é mais importante para nós, que é Cristo, que é a nossa eternidade, que é a nossa salvação, nós estamos nos esquecendo. Você sabe, meu irmão, que hoje pode ser o teu último dia. Você sabe que você poderá sair por esta porta e amanhã não retornar mais. Quem pode nos garantir a respeito disso? É por isso que nós precisamos de Cristo. É preciso que tudo, quando Paulo fala, para com essa bagunça. Como que as pessoas vão ouvir o Evangelho dessa forma? Como que as pessoas vão se arrepender e vão ser salvas, se ninguém entende nada que vocês estão fazendo na igreja? Retornem para Cristo. Coloquem o coração de vocês em Cristo. Voltem para Cristo, se arrependam dos seus pecados, para que vocês então possam ser salvos. Você que já é salvo, você que já creu no Evangelho, você que já entendeu o Evangelho e está distante do Senhor, é momento de você também retornar a Deus. É momento de você analisar a tua vida, o porquê que você tem andado longe do Senhor. Olha tudo que Deus fez por você, olha onde Deus tem te colocado, onde Deus tem te conduzido, olha as palavras que você tem ouvido. Você poderia estar ouvindo um monte de baboseira, um monte de testemunho, um monte de não sei o quê, mas Ele trouxe você para ouvir o Evangelho. Como Deus teve misericórdia da tua vida. E muitas vezes não temos valorizado o que Deus tem feito por nós. Você que está afastado, retorne para o Senhor. E nós, que temos a certeza que estamos bem com Deus, que nós possamos glorificar a Deus nessa noite. Porque mais uma noite, mais uma vez, Ele teve misericórdia de nós também. Por isso é uma noite para todos nós.
buscarmos e orarmos ao Senhor. Eu convido os irmãos neste momento a curvar a cabeça, fechar os olhos. E você fazer essa análise a respeito de Cristo na tua vida, a respeito do Evangelho, a respeito da tua salvação, a respeito dos teus pecados. É uma noite para você sair em paz deste lugar. É uma noite para você sair limpo deste lugar, purificado por Cristo deste lugar. É uma noite para você sair perdoado, sem acusação, salvo. Vai a Cristo. Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é o Salvador.